É da natureza do homem querer decifrar e entender as coisas ao nosso redor com a maior precisão possível. O que se aplica a uma pequena escala pode também ser aplicado ao quadro geral. Por gerações, astrônomos anseiam por compreender a totalidade do cosmos e todas as suas características. No entanto, pesquisadores se deparam com um enorme problema. Do nosso ponto de vista terrestre, simplesmente não é possível pesquisar todo o universo. Mas essa limitação ótica significa que nunca seremos capazes de chegar ao fim do universo. E ele existe? Vamos hoje mergulhar mais fundo neste tema empolgante. Mas antes de começarmos, lembre-se de nos deixar um like em sua inscrição para juntar-se a nós em busca dos maiores segredos do cosmos. A questão do fim. Nossa visão das estrelas é limitada. Os milhares e milhares de corpos celestes que brilham para nós do firmamento, de forma alguma refletem a totalidade do cosmos. Essa parte do espaço que podemos ver de nosso planeta natal é apropriadamente chamada de universo observável. Tendo como base o princípio cosmológico, que afirma que o universo sempre se apresenta ao observador da mesma forma, independentemente de sua localização e direção de observação, existe um espaço esférico ao redor da Terra, cujo volume corresponde ao nosso campo de visão cósmico. A barreira óptica que limita nossa visão nas profundezas do universo é chamada de horizonte de observação, a área cósmica de onde as informações chegaram até nós desde o Big Bang. Sabe-se que o nascimento do universo ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Mas não significa que a distância até o horizonte de observação também seja de 13,8 bilhões de anos-luz. Devemos considerar a expansão constante do universo, que faz com que as distâncias se estendam posteriormente. Como resultado, nossa linha de visão galáctica está a cerca de 46,6 bilhões de anos-luz de nós. Com esta informação em nossas mentes, podemos entender por que disse que a decodificação total do universo seja uma tarefa impossível. Para abordar a questão mencionada no início, se é possível rastrear o fim do cosmos, ou mesmo alcançá-lo, é necessário primeiro responder a outra questão fundamental. Existe algo como um fim do universo? Pode uma construção, que é chamada de estrutura infinita, possuir uma borda marcada? A resposta reveladora a esta pergunta é: não temos ideia. Isso sobretudo porque forma e volume do universo ainda são grandes incógnitas. As teorias variam de um cosmos esférico a um plano, infinitamente grande, a uma ampla variedade de formas geométricas, como a de um donut ou uma trombeta. Além disso, devemos nos lembrar de um fato ao conjecturar sobre as formas e dimensões do universo, que dependem principalmente de sua curvatura. Infinito não é o mesmo que ilimitado. Em outras palavras, mesmo que o cosmos tenha um volume finito, não significa que não possa ser infinito. Para ilustrar esta tese, vejamos o exemplo da formiga frequentemente usado. Se alguém colocasse um pequeno rastejador na superfície de um balão, ele poderia correr por qualquer período de tempo em qualquer direção imaginável, sem nunca encontrar uma borda definida. Portanto, pareceria ao inseto como se estivesse se movendo em uma estrutura infinitamente grande, embora obviamente não seja verdade no caso de um balão. Neste ponto, porém, deve-se notar que este é um exemplo muito simplificado, que nos serve apenas para começar a entender, pois, diferente do balão, o universo não está inserido em um espaço de dimensão superior dentro da cosmologia clássica. Multiverso e Big Freeze. Alguns pesquisadores respondem à pergunta se o universo tem borda ou fim com um decidido sim. No entanto, a origem dessa resposta não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Essa suposição é baseada na teoria da inflação caótica, introduzida em 1986 pelo cosmólogo russo Andrei Lin. O núcleo dessa hipótese afirma que nosso cosmos não representa a totalidade de todas as coisas, mas apenas um elo infinitesimalmente pequeno em uma cadeia infinita de outros subuniversos. Assim, a maior parte do universo continuaria a se expandir de forma inflacionária desde o Big Bang, onde esse desenvolvimento pararia apenas em algumas áreas parciais em forma de bolha. Cada mundo cósmico poderia conter seus próprios valores das constantes naturais e, consequentemente, também leis físicas totalmente diferentes.
Teoricamente, é até possível que os universos parciais individuais possam entrar em contato uns com os outros. A pergunta sobre o fim não se refere apenas ao nível espacial, mas também ao nível existencial do cosmos. Mesmo que os cenários hipotéticos do Big Crunch, Big Rip e Big Freeze difiram entre si em detalhes, muitos especialistas concordam que o universo chegará ao fim no futuro distante. A pesquisa atual sugere que a expansão do universo continuará indefinidamente no futuro. Com isso, a tese do Big Freeze parece mais provável. Quanto mais o cosmos se expande, mais frio ele se torna. Como a influência da energia escura acelera a expansão do universo segundo nosso estado de conhecimento atual, o espaço entre as galáxias individuais também aumentará constantemente. Como resultado, os fótons serão desviados para o vermelho além do reconhecimento. Assim que o gás para a formação de novas estrelas se esgotar e os corpos celestes já existentes se extinguirem, o cosmos se transformará gradualmente em um lugar de frio sem luz. Se o próton for instável e decair, os restos das estrelas outrora radiantes também serão apagados do mundo cósmico. Tudo o que restará serão os buracos negros. Se então os últimos monstros de gravidade fossem evaporados pela radiação Hawking, a temperatura no universo se tornaria uniforme. Como o trabalho termodinâmico não é mais possível, a morte térmica do cosmos está selada. O fim como começo? No entanto, não seríamos humanos se nossa curiosidade por outra pergunta aqui não despertasse. O que acontece aí? No primeiro momento, uma nova ocupação com o assunto parece inútil. Por nossa compreensão usual, o fim sempre significa um fim absoluto. Porém, alguns especialistas supõem que o fim cósmico não representa o fim irrevogável, mas abre caminho para o nascimento de um novo universo. Assim, é concebível que o cosmos esteja sujeito a um ciclo constante de declínio e ascensão, pelo que o ponto de mudança desse ritmo não pode ser chamado de Big Bang, mas sim de Big Bounce. Significa o ponto de virada em um ciclo contínuo de contração e expansão. Embora essa hipótese não se encaixe necessariamente na cosmologia dominante, mais e mais cientistas afastam-se da ideia de que o muito citado Big Bang de fato marcou o início do espaço e do tempo. A evidência mais notável para a teoria do Big Bang é a detecção da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, abreviada como CMB. Este resquício dos tempos primitivos do cosmos é quase isotrópico e preenche todo o universo. Entretanto, o fundo de micro-ondas também representa um quebra-cabeça tentador. Não importa para onde cientistas mirem seus radiotelescópios, a radiação sempre parece a mesma. Mesmo em regiões que não poderiam ter interagido entre si em nenhum momento durante os últimos 13,8 bilhões de anos. Logo, astrônomos assumem que as respectivas áreas devem ter sido conectadas no passado. Sem um mecanismo que equalize a temperatura em todo o universo observável, as flutuações em diferentes áreas teriam que ser muito maiores. Uma possibilidade de resolver esse problema de homogeneidade é oferecida pela inflação. Durante um período de expansão insana, o cosmos se expandiu com uma rapidez tão incomparável que a maior parte do universo acabou além das regiões que podemos observar hoje. Embora a teoria da inflação se ajuste melhor aos dados coletados até agora, não está isenta de críticas. Segundo ele, não conhecemos um mecanismo definitivo que desencadeou a expansão inflacionária e, além disso, é impossível explicar o que levou à interrupção suave desse processo. A teoria inflacionária faz algumas previsões que, ao menos até agora, não se concretizaram. Para romper com os grilhões cosmológicos ultrapassados, especialistas como Paul Steinhardt decidiram se despedir da teoria inflacionária e buscar novas abordagens. Novo ponto de vista. O maior problema da pesquisa atual seria, portanto, a adesão a uma teoria incontestável do Big Bang. Comumente, o nascimento do cosmos é interpretado como o processo dentro do qual o espaço, o tempo e a matéria emergiram de uma singularidade original. No entanto, a teoria do Big Bounce rejeita essa concepção básica. Nela, o Big Bang não foi o começo do espaço e do tempo, mas um ponto de virada ou um momento de transição de uma fase anterior em que o espaço se contraiu. Se substituíssemos o estrondo por um salto, as regiões remotas do universo teriam tempo suficiente para interagir umas com as outras e formar um cosmos único e uniforme, no qual as fontes de radiação de fundo em micro-ondas teriam a chance de se equilibrar. Segundo Steinhardt,
É possível que o tempo sempre tenha existido, e se já existia desde o nosso próprio Big Bounce, por que não haveria muitos? No final desta linha de pensamento está a conclusão lógica de que tal salto também se repetirá no futuro. Assim que o universo em expansão começar a se contrair e retornar a um estado uniforme e denso, o ciclo cósmico poderá ser colocado em movimento novamente. Agora é a sua vez. O que você acha desses pensamentos sobre o fim espacial e existencial do cosmos? Estamos curiosos para ver o que você pensa nos comentários. Por fim, dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que separamos para você aqui nos créditos. Obrigado pelo seu interesse, cuide-se e até a próxima!